Porque só sonhar não dá, né? Só sonhar o primeiro não dá. insight dessa conversa aí, ó. Sonhou, executa, Sonhou, bota no executa. papel, planeja. Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao AZVcast, o podcast exclusivo para você, dono e dona de pequena empresa, média empresa também. E hoje eu tô muito animado porque eu recebi aqui um cara totalmente tecnológico, inovador, um grande empresário, facilitador da vida de milhares de pessoas, inclusive a minha. E nós vamos falar um pouquinho disso aí no decorrer desse podcast. Recebam então com fortes aplausos André Almeida! Alegria! O cara tá bonito demais, olha o casaco dele. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Meu amigo, eu que agradeço aí a oportunidade, eu me sinto honrado de fazer parte da sua história, né? E poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória aqui, inspirando essas pessoas, né, que estão aí do outro lado. Pois é, e você fica ligado nesse podcast aqui, porque esse cara atende grandes clientes, empresas com nomes, altos e de grande relevância, e nós vamos compartilhar aqui um pouco desse conhecimento. Eu vou extrair aqui o máximo dele, ok? Para que você possa aprender nesse podcast também. Mas, André, eu quero começar, meu amigo, de curiosidade, como sempre faço aqui com os convidados, saber de onde veio essa vontade de empreender, de ser empresário, de ser empreendedor, e qual foi o momento que teve aquela virada de chave na sua vida? Compartilha aí com a gente. Então, na verdade, eu acredito que desde sempre, né, eu já tinha uma vertente aí para empreender. E acredito que quando, na minha adolescência, eu lembro que eu gostava de pegar onda, né? Mas eu morava na zona norte do Rio, para chegar na praia eram 2 ônibus, mas aí eu sempre me destacava em relação às minhas amizades, porque eu não ficava esperando, e daí surgiu a primeira oportunidade de empreender quando eu surgi lá na minha região com uma associação de surf, de bodyboard, né? Porque eu gostava muito de pegar onda, mas não, como eu falei, era muito difícil, mas eu trouxe para a Zona Norte essa ideia de uma associação de bodyboard na Zona Norte. E quantos anos você tinha? Eu devia ter aí na época uns meus 15 anos, 14, 15 Caramba. anos. E realmente assim, saía da escola, ia para a praia, escondido muitas vezes do meu pai, né? Porque meu pai queria só que eu estudasse. Trabalhei também muitas vezes escondido. Mas eu comecei a criar, colocar em prática, na verdade, criar meu caminho e colocar em prática essa disposição que está até hoje, né? Graças a Deus, né? Me tornando assim uma referência, sempre pedindo a palavra quando as coisas aconteciam. E durou durante alguns anos essa associação. Chegava algumas vezes a gente alugar um caminhão, botar todo mundo dentro de um baú de um caminhão com mesa, com prancha. E se meu pai descobrisse isso, meu Deus do céu, né? Porque eram as loucuras de adolescente que a gente acaba não tendo tanta... mais vontade do que... vai na emoção, né? Você não pensa na consequência. Mas, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito do bem, que sempre nunca me envolvi com coisas erradas, e isso me proporcionou também muitas possibilidades da minha essência, né, de ser muito puro em tudo que eu coloco, né? Então, isso fica muito visível para as pessoas que estão se conectando com o André, desde sempre. Então, acho que aí começou a surgir a vontade, né, e criando realmente, porque você tentando, você colocando em prática, você começa a amadurecer, a criar os seus tijolos, né, para construir esses degraus e alcançar voos maiores. E a gente vai construindo até o final da nossa... Porque só sonhar não dá, né? Só sonhar o primeiro não dá. insight dessa conversa aí, sonhou, executa, Sonhou, bota no executa. papel, planeja. Você tem que colocar em prática, né, transforme os seus sonhos em realidade. Por que não? Deixar para amanhã, a oportunidade, passa.
Passa. Exatamente. Meu amigo, a sua empresa ela é fantástica. Eu não vou falar da sua empresa, vou esperar você falar da sua empresa. Mas outra curiosidade, de onde que surgiu o nome Acorp Eventos? Então, eu vou puxar um pouquinho, né, voltar um pouco antes da Acorp. A minha empresa, aí quando as coisas começaram a acontecer, eu já tinha uma veia artística também, né, por trás de toda essa parte de empreendedorismo. Eu ia nas festas, muitas vezes, via as bandas tocarem lá dos anos 80 para 90, e daí eu pedia uma canja, que eu sempre fui fã de Lulu Santos, de aquela turma todos os anos 80, e aí aniversariante, né, 15 anos. Pô, será que ela ficava me olhando, pô, tudo bem, prazer, será que você pode pedir o pessoal da banda para eu dar uma canja? E ela ia lá, acabava que eu dava aquela canjinha e foi despertando o meu interesse de virar um músico, virar um cantor, um artista. E com essa trajetória eu comecei a comprar equipamento. Comprei 2 caixinhas de som, um microfone e comecei a me envolver com a questão de música. E, obviamente, quando eu cantava na empolgação, não era um excelente cantor, mas eu tinha a vontade, né, porque o principal a vontade, de transformar meus sonhos em realidade. E aí comecei a ir para estúdio, junto com as bandas, aprendendo mais impostação vocal, a ter mais a colocação da voz. E com isso foram tendo possibilidades. Aí o que o André fazia? Eu ligava para os jornais. Olha, tem uma banda que vai tocar no tal lugar aí. Você não quer fazer uma cobertura com eles, né? Os jornais de bairro do Globo, né? Globo Madureira, Tijuca. Ah, legal, qual o nome da banda? Aí daqui a pouco eu falava para os rapazes da banda, eu consegui uma entrevista. Como assim você conseguiu uma entrevista? Eu consegui uma entrevista. E hoje eu tenho esses jornais guardados, né? Com jornais de bairro, capa de jornal de bairro de Barra da Tijuca, enfim. E com isso eu fui criando já as estratégias para alcançar o meu sucesso. Não é o que eu digo assim, o sucesso é o trabalho constante. Não adianta você querer falar, eu quero isso pronto. Você tem que ter essa trajetória para construir o teu caminho. Mas nessa época você já sabia o que você queria ter como empresa, cara? Ou as coisas foram acontecendo, as coisas foram, e na medida de que as coisas iriam acontecendo, você foi mudando a perspectiva? Então, por isso que eu fui um pouco mais atrás para explicar sobre como foi essa virada de chave, né? Uhum. Daí eu fui me envolvendo com a questão de música, tocando em barzinho, comprando equipamento, comecei a investir da maneira que eu podia. Obviamente que equipamentos bons são muito caros, a gente sabe muito bem disso. E daí chegou num determinado momento que alguns clientes falaram, por que você não monta a sua empresa? E aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu não tinha essa virada de chave. Uhum. Era mais o quê? A emoção. Colocar em prática, mas sem planejamento. Não existe planejamento até aí. Então, eu comecei que nome eu coloco na empresa para poder, né, criar uma identidade, comecei a criar possibilidades, mas eu não tinha o quê? Eu não tinha essa empresa, não tinha o nome, não tinha nada. E aí, André Eventos. O primeiro nome que eu coloquei foi André Eventos. Isso eu já estava mais de 18 anos, e ficou durante muito tempo criando essa fidelidade com o André Eventos, mas o nome foi ficando muito amador. Uhum. Por quê? A vontade, colocando tudo em prática, as oportunidades aparecendo e os clientes... Mas eu não tinha nenhum CNPJ, era André Eventos, mas sem CNPJ. CPF. Era o CPFzão, né? Deixar isso bem claro, mas não deixava de colocar em prática. Muitas vezes eu pegava a banda, fechei um show, aonde? Lá em Cabo Frio, saía lá da zona norte do Rio, dentro de uma Kombi, chegava lá chovendo, não tinha um show, voltava, uma loucura. Mas a vontade sempre prevalecia, a vontade de vencer, a vontade de ir atrás, de abrir oportunidades. E isso é muito importante quando você mostra na hora certa para as pessoas certas a tua vontade de querer, de fazer a coisa acontecer. Isso
é fundamental para você alcançar os seus objetivos. E eu sempre fui muito assim, muito aflorado nisso, sabe? Caraca, que bacana, cara. Muito, muito legal. E aí veio em 2003, se eu não me engano, 2001, eu tive a oportunidade de estar fazendo um evento lá no Porto Belo, né, que eu morei dentro dos hotéis. Eu vivi muitos anos dentro dos hotéis em Angra, vivendo de animação, como o showman do hotel. Faltava o músico, eu ia cantar. Eu era o DJ. Eu era o cara que ia lá para o lazer, para fazer o vôlei na praia. E aí conheci uma cliente, Cristina, de São Paulo, de uma empresa muito sólida, uma agência. E Cristina gostou muito do meu trabalho e falou, cara, por que você não monta a tua empresa? Pô, você não tem ainda um CNPJ? E aquilo, ela foi me dando aquela mentoria, né? Espontânea, e ao mesmo tempo ela falou, olha, eu vou te ajudar, mas o que você vai ganhar nesse evento que eu vou colocar você de frente para fazer, para toda a produção musical, né? Porque na época eu tinha muito conhecimento musical, você vai investir tudo para abrir sua empresa. Vai ligar para você o fulano de tal, dia tal. Naquela época a gente ainda não tinha essas possibilidades né, tudo no WhatsApp, era mais... A gente já tinha os computadores com bate-papo, mas não era tão forte como hoje, tão importante para a nossa vida, né? E daí me liga, fala, olha, nós vamos fazer um evento da Dupont do Brasil, no Vila Galé, que agora era Blue Tree Park, lá em Angra, um hotel muito grande. E aí eu preciso que você contrate para mim. Na época estava na moda lá, ele queria uma banda de forró, era o Fala Mansa, né? Que era uma banda que estava estourada na época. Vendeu milhões de cópias aí. Enfim, se fosse hoje, eu acho que perto do cenário, vamos comparar uma... Não digo chegando perto de uma Anitta, mas próximo, né? Que era o sucesso do momento, era o forró, era o Fala Mansa. Contratei o Fala Mansa, eram 3 dias de evento, contratei mais um artista, contratei mais uma banda, e essa banda, obviamente, eu dei uma canja nos dias. Né? Isso aí é normal, eu estar no evento quando eu gosto muito. E daí... Explica para a galera que está nos ouvindo aí, nos assistindo, o que é uma canja? Uma canja é quando você... Né, pede lá, ao invés de você pedir uma música, né, você está num barzinho às vezes ou num show e você faz o pedido de uma música para o artista, a canja é quando você pede ao artista para cantar. Você coloca em prática o teu talento, né? Aquilo que você faz lá no videokê, debaixo do chuveiro, você faz isso aí no show. Você mostra ao que veio aqui, né? O que veio no show, o que você veio fazer naquele determinado momento, numa festa de uma empresa ou num aniversário. E aí deixou a criança aqui cantar, já era. Vai todo mundo embora. Tem que ser ousado, Brasil. Tem que ser ousado. Tem que ser ousado. Aí falta lá o mestre de cerimônia. Tô aqui, ó, tá mestre de aqui, cerimônia. Ó. Tem um. Faltou o cara que vai falar do humor. Vai fazer uma... Chama o André. Dá um anúncio aqui que o fulano de tal tem que subir no palco. Vai o André. Eu gosto. E é com essa ousadia, com essa perspicácia, com essa expertise, com essa coragem que hoje você atende clientes como Unimed, Headley, a própria Marinha do Brasil. Exatamente. Cara, isso é fantástico. Mas só vou voltar um pouquinho aqui. Qual foi o nome da mulher que você acabou de falar, rapaz? Cristina. Todo mundo precisa de uma Cristina na vida. Exatamente. Precisa de uma mentoria, precisa de um start, né, cara? Precisa de alguém para virar a chave. Exatamente. E isso já traz aí um grande significado da importância das pessoas que a gente tem que ter por perto. E deixar bem claro, né? Na nossa vida, ninguém faz nada sozinho. Né? Fica aí o gatilho. Você precisa de outra pessoa do seu lado para voar. E muitas vezes as pessoas se preocupam, elas querem ver as pessoas voarem, mas você tem que saber o teu propósito. Exato. Você tem que botar em prática. Não adianta que o meu amigo Lincoln falar de propósito e você... amanhã eu faço.
É agora, gente. Coloque em prática. Amanhã vai ser tarde. Amanhã é tarde. Mas aí você vai falar assim, não, mas aquele rapaz, né, fez no meu lugar. Isso aí eu ia fazer. Eu ia fazer, não fez. Por quê? É agora. Vamos embora, vamos nessa, pô. E é por isso que as coisas na minha vida foram acontecendo e vão acontecer até o final da minha vida, porque eu não vou nunca parar, eu não paro. Exato. Não paramos. E assim foi a história do empresário de propósito também, né? Quando eu pensei em fazer o evento no hotel, você prontamente já chegou e falou assim, não, cara, a gente tem que fazer assim, desse jeito, dessa forma e tal. Eu ia quebrar muita cabeça, André. Eu ia bater muito e murro em ponta de faca, né? Muito, mas você falou assim, não é assim, é desse jeito, dessa forma, com essa estrutura, para essa quantidade de pessoas. Você trouxe todo aquele know-how ali, todo aquele embasamento. E eu já tô até avançando no nosso podcast, né? Claro, porque isso seria outra coisa lá na frente. E uma coisa que me chamou muita atenção na sua prestatividade, seu serviço, é você estar ali o tempo todo, cara. Você estava ali o tempo todo comigo, entendeu? De chegar e falar assim, cara, tá faltando alguma coisa, tá tranquilo, o que a gente precisa? E o que me chamou muito mais a atenção agora no último evento é que enquanto o Mark tava palestrando ali na frente, eu fui lá atrás beber uma água, você parou do meu lado e falou assim, Ílico, tudo bem? Boa tarde. Aqui, ó, no próximo evento a gente tem que melhorar aquilo, a gente tem que deixar aquilo ali maior, a gente tem que fazer isso porque a quantidade de pessoas vai dobrar e vai acontecer isso aí. A todo momento você tava pensando em criatividade, inovação, tecnologia e experiência do cliente. Porque nós já vamos falar de experiência do cliente. Gente, esse cara aqui, ó, passou alguns dias, não, quase o mês inteiro, né? Quase o mês inteiro, lá dos Estados Unidos, na Califórnia, entre outros estados, adquirindo experiência sobre como tratar o cliente, né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, André? Daqui a pouquinho. É muito assunto, mas é realmente o que você está falando. Isso faz toda a diferença. E a coisa mais difícil que você pode encontrar é uma pessoa querendo trazer esse gatilho, né? Porque muitas vezes a gente quer que aquela pessoa que está do nosso lado, ela pense igual a gente, que ela, né? Você dá aquele empurrão, mas ela não quer sair do lugar. Acontece muito. E você precisa amadurecer, trazer para você essa inteligência emocional, que cada pessoa tem o seu propósito. Tem a sua forma, o seu perfil, a sua forma, seu jeito. O seu perfil. E devemos, né, respeitar isso. Devemos respeitar, exatamente. O tempo, a velocidade das pessoas. É difícil, porque quando você coloca paixão no que você faz, você, perceptivelmente, você quer levar as pessoas que você gosta do teu lado para crescerem junto com você. E elas, às vezes, elas estão satisfeitas com aquela zona de conforto, com o que elas estão fazendo naquele momento ali. E não acompanha o desenvolvimento. Não cresce junto. E não dá para você esperar. Aí, o que vai acontecer? Qual é o futuro disso? Qual é o futuro? Vai romper. Infelizmente, não vai acompanhar. Exatamente. Estamos no mesmo barco, aumentou a velocidade, não está conseguindo acompanhar a remada, meu amigo. Infelizmente. E aí você precisa ter essa inteligência para você não gerar expectativas. Que quando você consegue se educar para não gerar expectativas, você consegue produzir muito mais, você consegue mais além, porque as expectativas, você perde tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. É o tempo. Passou aquele momentinho, já era. Você perde tempo e você ganha frustração. Frustração. Você perde tempo e ganha frustração. Isso é terrível. É terrível. Quer acabar com o empresário e deixar ele frustrado, porque ele levou muita expectativa a respeito de uma determinada pessoa. Exatamente. Né? Mal comparando, tá pedindo para macaco nadar e peixe subir em árvore. Perfeito. Sua empresa não vai dar certo nunca. E olha só, não estou dizendo que eu não passo por isso, que eu nunca passei. Mas você vai criando, né, inteligência, maturidade para lidar com isso e não deixar de perder aquele tempo precioso com coisas que não vão agregar. Né, com pessoas também que não querem acompanhar o teu crescimento. E é isso aí, o propósito é... André, você atende clientes grandes, como eu te disse, né? Como falamos aqui agora. Marinha do Brasil, Hedley, empresário de propósito. Empresário de propósito. Empresas grandes. Unimed, a Zion, do nosso amigo Leandro Moreira. Né? Eu gosto muito de escutar as histórias a propósito. E fui descobrir agora recentemente que o Z da Zion são 2,7. São 2,7. Eu falei, caramba, Leandro, ia morrer nessa vez disso. São 2,7, né? Mas vamos lá, tem toda uma história por trás disso daí. Sim. Você trabalha com eventos hoje, também com eventos. E na pandemia,
nós sabemos muito bem que o primeiro setor prejudicado foi o quê? Eventos presenciais. De cara, pum. Se a maior fonte de renda sua foram os eventos presenciais, as imersões, os shows, tudo que acontecia, cara, o que você fez na pandemia para estar vivo hoje, né? Vivo no sentido financeiro. Quais foram as suas estratégias? Quais foram as ferramentas? Que métodos que você utilizou para sobreviver, para reinventar a sua empresa? Para estar hoje ainda nesse patamar. E que patamar é esse? O maior produtor, Brasil. O maior produtor de Niterói. De Niterói. Qualquer um de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, e que for promover um evento, vai ter que conhecer necessariamente, obrigatoriamente, o nosso amigo André aqui. O nosso amigo André. Se você pretende fazer um evento aí para determinado número de pessoas, procure o André, porque precisa conversar com ele aí. Com certeza. Se não for fechar negócio, pelo menos escuta a ideia desse cara, porque já vai valer muito a pena. Falando de ideias, né? Eu estou emocionado aqui, cara. Quando você tocou num assunto que me traz muita emoção, mas eu até falando sobre... Depois você volta com essa pergunta de procurar, porque hoje eu tenho uma assessoria sobre eventos, porque a gente acaba criando mecanismos, né, de blindar determinadas solicitações onde o cliente está te usando para poder... Aí eu vou falar de um outro produto que eu criei, né, para buscar me blindar um pouco sobre empresas que só pegam o preço para poder usar ou a tua criatividade para poder fazer com outro. Mas quero falar sobre isso depois. O que me interessa agora, meu amigo, eu quero saber como é que você triunfou essa pandemia aí, cara. Então, aqui nesse prédio, né, eu lembro que a segunda semana de março, quando brecou tudo e veio aquela história de 15 dias vai parar. Né? Foi a primeira notícia que nós tínhamos, é que ia durar 15 dias e logo em abril voltaria. Aí veio para 2 meses, né? Passamos para 2 meses de pandemia. E esses primeiros 15 dias, né, o segundo, eu posso dizer assim, a segunda quinzena de março, eu estava ainda esperando que aquilo fosse, que nós tínhamos vários eventos fechados, nós vínhamos no ano de 2019 com quase 1.000 eventos realizados, e o avião estava na pista taxiando, já decolando, e teve que abortar, né, e voltar para a cabeceira ali da pista, voltar para o taxiar e voltar, obviamente, para todo mundo desembarcar do avião, esperar até que o voo foi cancelado. É exatamente essa sensação que nós tivemos. Só que esse voo cancelado durante 2 anos, né? Vamos dizer assim. E nesses 15 dias eu ainda fiquei naquela zona de conforto, né? Entre aspas, mas nós ainda tínhamos alguns eventos acontecendo aqui em Niterói no hotel, que eram eventos do uma offshore que eles estavam tendo embarque e desembarque, enquanto não estava aquela coisa tão alarmante, nós ainda tínhamos uma receita que estava vindo ali do hotel. E depois parou tudo. Foi quando o hotel, pegando esse gancho lá, o hotel ia fechar de vez, mas graças a Deus a offshore veio uma outra história, não para a gente, para os eventos, mas eles fecharam um contrato de todos os funcionários antes de embarcar, ficaram 10 dias e tal. Enfim, foi ótimo para a gente. E aí foi quando a ficha caiu. 15 dias depois, quando essa zona de conforto, né, muito, posso dizer assim, repentina, e aí o que eu faço? Liguei para vários amigos, para várias pessoas para trocar ideias, vários empresários. Começou a surgir grupo de donos de empresas de eventos, de clientes. Que isso assim, vai ser assim, não sei o quê. E todo mundo na expectativa que 1 mês voltaria, 2 meses voltaria e nada. Veio o gatilho de colocar em prática as conexões que a vida me deu. Quais as conexões que a vida me deu, que até ali eu não tinha noção de quantas pessoas eu conhecia, de quantas pessoas eu conectei durante a minha trajetória. Aí comecei a fazer live pelo Instagram, aqui na sala, né, que eu tinha aqui no prédio.
Eu vinha para cá todos os dias às 8 da noite. Eu criei uma agenda quinta, sexta, sábado e domingo, a partir de 8 horas até as 10, mais ou menos. Aí fui fazendo ao vivo com Carlinhos Jesus, Jaime Arocha, Delão, alguns artistas assim do meio da música, empresários de sucesso dos Estados Unidos, Claudemir Oliveira, que é o primeiro brasileiro cast member e que deu aula na Universidade da Disney. E daí a minha agenda era lotada com atletas. E eu não, na minha empresa, ninguém foi, não mandamos ninguém embora, conseguimos manter todos dentro da possibilidade, mas não tinha trabalho. Durante 3, 4 meses não teve receita na empresa. E aí, com essas conexões, surgiu a possibilidade de uma live que eu fiz. Olha os gatilhos, como é que é importante você colocar em prática. Um gatilho que eu tive de ter uma live com o Delão, que é o empresário da Melim, da banda Melim. Ele é um dos empresários. O Bruno Cardoso também, do Sorriso Maroto. Enfim, eles tinham 2 lives que eles iam fazer patrocinadas, que teve uma audiência de mais de 3 milhões de pessoas, né? E aí o Delão falou, poxa, vamos fazer uma live no estúdio lá na Barra. Quanto custa para você botar a luz lá para a gente? Não sei o quê. Eu falei, cara, não custa nada. Vamos embora. E aí eu fui para o estúdio, botei a luz, ajudei no cenário. E aí eu conectei com o estúdio, conectei com os empresários da Melim, né? Porque o Delão já era um conhecido, não era um amigo, mas ele era muito amigo de conhecidos meus. E aí a coisa foi tomando um paralelo na minha vida que eu não tinha tempo de cuidar, que era o meu lado artístico. Porque o corporativo toma muito o meu tempo para a criação, mas para botar em prática com os artistas, que eu sempre tive esse lado de música, aquilo aguçou muito, me aproximou muito de criar cenários para os artistas, de criar possibilidades de lives. E aí, com isso, o Milton Guedes, que é um artista, só para você ter uma ideia, a importância de você colocar em prática. Uhum. Se você não esperar. O Milton, a empresária do Milton, que é a Sônia, que um beijo para a Sônia, que é minha amiga querida, o Milton Guedes também, que é um multi-instrumentista, um artista completo, um beijo. Teve uma solicitação, na verdade, o Milton estava... Eu digo o seguinte, 99% dos artistas passaram necessidade. Se vocês não sabem, estão sabendo agora. É mesmo? Eu passaram não sabia, necessidade. Não. Foram pouquíssimos artistas que tiveram lives patrocinadas onde realmente entrou uma receita bacana. Tirando esse, não vou botar 99%, mas 2%, 98%, 2%, que são nomes grandes, obviamente que conseguiram aí cachês exorbitantes durante a pandemia, mas também só durante um tempo. 98% de músicos, pessoal da graxa, e muitos nomes que eu não vou citar, sim. mas que chegaram até o ponto de passar fome. Que isso, André? Até o ponto de passar fome. Teve muita gente que passou necessidade. E aí eu criei o Fome de Eventos. Hashtag Fome de Eventos, onde eu colocava uma hashtag lá durante as lives. Olha como é que foi criando. Minha cabeça não para, né? E aí fizemos uma live patrocinada com o Milton Guedes no estúdio. A Melim, né, voltando essa história da Melim, a Melim agradeceu a Corp. Tem o vídeo, depois eu mando para você, durante a live, por tudo que nós fizemos. E viramos referência para esses artistas, onde começaram a nos consultar em relação a lives. E entrava uma graninha aqui, entrava uma graninha ali. E era um mercado totalmente novo, né, cara? Um mercado totalmente novo. E o mais interessante, Lincoln, porque muitas vezes as pessoas acham que aquela live, né, vê aquele negócio bacana, mas é muito enxuto em relação ao orçamento. E você tem que usar a tua criatividade com o que você tem no momento para poder transformar aquilo ali no melhor. Numa super experiência para quem está assistindo do outro lado. E você falou
um ponto interessante aí, pra quem tá assistindo do outro lado. Pro artista isso é horrível. Horrível. Sem público nenhum, ali é frio, cara. Eu sei o que é isso, é frio. É uma sensação que eu vou falar pra você que... O cara que tá acostumado com um público aí de milhões, de milhares, agora vai cantar o quê? Só pra uma câmera aqui, ó. Exatamente. E fiz vários, Erasmo Carlos, a Blitz fiz várias vezes, que Evandro Mesquita, meu amigo, o Eliezer, que é o empresário da Blitz, foi empresário do Zezé de Camargo e Luciano. Fizemos com vários nomes aqui, Melim, Alcione, enfim. As portas se abriram. Mas se eu não estivesse preparado para aquelas portas que se abriram, que era um mundo muito novo para mim, né? Para todos nós, né? Você sabe começar esses podcasts, você entender de como funciona um streaming, de como funciona uma conexão de internet, um link dedicado, de como você vai fazer essas tomadas. Pô, porque a gente está, na verdade, começamos a brincar de televisão ao vivo. Muitas vezes as lives gravadas, ok, a gente conseguiu criar esse mecanismo, mas posso falar para você que a maioria é ao vivo, é a Vera, porque o cliente não tem, às vezes o artista não tem, como é que eu posso dizer, não tem chance para ensaio, não tem chance para você pagar 2 vezes para o artista ensaiar e depois ou vai ou racha. Uhum. Então... Quem sabe fazer ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. E aí, essa live patrocinada do Milton, nós conseguimos, eu trouxe a Uniswan, que é uma faculdade que sou amigo dos donos desde sempre, liguei para eles, consegui um patrocínio, quero agradecer muito, do fundo do meu coração, naquele momento eles ajudaram a tornar realidade a live do Milton Guedes, que foi uma referência no estúdio Century, que hoje é um estúdio que eu tenho uma parceria, e é um estúdio referência. Para você ter uma ideia, o Century ele só fazia ensaio, virou um estúdio de streaming. Os caras têm as maiores carretas hoje, as maiores tecnologias para as maiores lives que você possa imaginar. Eles estão preparados para atender qualquer tipo de artista mundial. Só para você ter uma ideia da importância de você realmente ter esse propósito e fundo. Não adianta você falar, eu vou fazer amanhã, eu começo. Não, os caras não têm brincadeira. E foi o que aconteceu comigo. E aí, essa live do Milton, nós fizemos um cenário, depois eu vou até passar o link para vocês botarem um trechinho. Começou a ligar um monte de gente. Pô, quero cotar com você, como é que é para fazer o cenário, não sei o quê. E daqui a pouco me liga um tenente da Marinha, de São Pedro da Aldeia, indicação da Sônia, empresário do Milton, falando, não, quem fez tudo para a gente foi o André. Aí, beleza. Aí o tenente ligou, mais ou menos um horário, vamos botar aí, 6 da tarde. Falei, tenente, eu tenho que fazer uma visita para poder... Porque eu tenho esse perfil, eu não gosto de dar preço. Eu quero respirar, saber aonde que eu estou pisando, mostrar realmente que a gente está... Entender a necessidade do cliente, a necessidade do cliente. O cara simplesmente vai lá, entrega sem saber o que ele realmente precisa. Às vezes ele entrega. Exato. Porque ele não está comprometido. Né? E às vezes ele está enganado, o cliente está enganado porque não sabe, é inocente não mesmo. Sabe. Realmente não sabe o que precisa. Exatamente. E aí, eu falei, capitão, o tenente capitão, olha só, amanhã de manhã eu estou aí. Não, cara, mas é muito longe, você não precisa vir, cara. Você vai vir, pode vir aqui à toa, eu já tenho... Não, você me permite fazer a visita? Claro, então vem. Saí de casa às 5 horas da manhã, cheguei lá na OM, lá na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, às 7 horas. E aí foi a virada de chave, né? Onde eu criei, junto com o meu time, um projeto ousado, uma live dos 104 anos da aviação naval, na pista de pouso do caça, com vento de mais de 50 km por hora. Um cenário onde eu coloquei uma barreira de caminhões e ônibus para o vento, né, não atrapalhar a captação do áudio. Usamos mais de 100 sacos de brita para segurar toda a estrutura. Coloquei um cenário com 6 aeronaves no fundo, o caça da Marinha, mais uns 5 helicópteros. Caraca, que fantástico, hein? Produção Top Gun, tá? Hollywood! Mas o orçamento era um orçamento assim,
tá? Passamos uma semana na base aérea naval, eles colocaram para a gente lá o alojamento, tem um hotel lá, né, que são para as autoridades, então eles cederam para a gente alguns quartos. Isso possibilitou também a nossa mão de obra, porque o custo é muito alto. Na verdade, quando você vê uma produção, todo mundo pensa assim, isso aí é fácil. Para aquilo acontecer, a gente tinha lá mais de 30 pessoas trabalhando fácil. Caramba. 30, 40 pessoas. E aí, essa live estava ameaçando chover. E ela ia acontecer na cabeceira da Macega. Por que o nome da base aérea é Macega? Ela é ao pôr do sol. Você aqui nessa cabeceira, você tem o pôr do sol lá na lagoa, né, de São Pedro da Aldeia. Você vê é lindo, lindo, lindo aquele sol laranja, você olha tudo laranja com aquele sol morrendo lá no final. E aí eu cheguei no dia muito preocupado, que nós tínhamos o plano B, que seria dentro do hangar. Eu fiz um projeto 3D, né? Fizemos lá na empresa, meu time, o Pablo, Luísa, Thalita, enfim, todos unidos, né? Em trazer o melhor. A Bia. Eu fui lá na sala do comandante, já tinha estreitado. Depois que nós mostramos o projeto, ele falou, vamos fazer com vocês. Mas o nosso orçamento é X. E você está cobrando 3X. E aí o que eu faço? Ele quer o Top Gun. Mas aí, como é que eu vou botar o avião do Santos Dumont ali no filme do Top Gun, né? Aquele do 14 bis. Não dava, tinha que trabalhar com caça do Top Gun. Tá bom, fiz umas contas lá, falei, não vou ganhar, não vai entrar receita para a empresa, mas eu vou pagar todos que vão trabalhar. E eu vou mostrar aqui na Marinha o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou o Tom Cruise, mas... né? Mas eu saio daqui preso. E você já tinha feito algum evento nessa tônica? Nessa envergadura? Evento paramilitar? Não. Para uma organização assim? Não. De órgãos... Era o primeiro? Primeira vez. Já fiz alguns eventos para a presidência da República. Não, aí tem outras histórias. Então, mas para órgão militar, não. O que aconteceu? Inclusive, nós tínhamos um orçamento, antes da pandemia, de uma formatura da Marinha no Windsor da Barra, que acabou não acontecendo. Aí já é uma outra história que eu falei sobre aquela questão de pegar as tuas ideias, de você abrir o coração e na hora H colocar em prática o teu projeto, né? Sim. Aí eu sei que na hora, cheguei para o comandante e falei, comandante, eu já tinha conhecido o almirante, mas eu não tinha estreitamento, o almirante músico, gostava de cantar, mas eu ainda não tinha aquele estreitamento de conversar muito com ele, porque mesmo você tendo essas amizades, é muito importante deixar, isso tem que ser explicado, que o órgão militar ele tem as patentes. E você tem que respeitar isso. Por mais que você tenha as amizades, você tem que ter passar pelo cabo ali, pelos oficiais. Tem uma hierarquia ali. Hierarquia. Observada. E você respeitando isso, né? Isso para mim é uma coisa muito rotineira, muito normal. Eu estreitei com o comandante. Primeiro com o capitão-tenente, aí comandante. E eles estão sonhando comigo. Então, na hora que eu falei que eu fiquei preocupado, né? Não que eu sempre fui a fundo assim, nunca tive medo de arriscar, mas eu me preocupei com a questão da estrutura, pelo vento, pela chuva. Cheguei na sala do comandante, entrei, comandante, tudo bem, pedi autorização. Ele, olha, eu tô achando que vai chover. Ele me respondeu, não quero saber. Missão dada é missão cumprida. Rapaz, você não tem noção. Saí de lá. Ai, caramba. Tudo bem, comandante. Eu só faltei para... Comandante. Sim, senhor. Comandante Gama. Sim, senhor. Eu não esqueço nunca mais. Comandante Gama. Virou meu amigo botafoguense. E o almirante Rover, que é tricolor, mas o Gama, passei por ele primeiro. Depois eu vou até mandar o link para ele. Não quero saber. Pô, tá bom, pô. Tudo bem, voltei lá.
Pedi mais saco de brita para reforçar as estruturas de LED que a gente colocou, as tiras de LED. Até peço depois para mandar uma foto para você ver como ficou esse cenário lindo, uma cega ao pôr do sol. Ele botou o helicóptero à nossa disposição, eu sobrevoava São Pedro da Aldeia. Eu estava me sentindo... Pô, o rei. O rei, né? O rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Aquele helicóptero que tinha lá, que era o mais moderno da Marinha. Poxa, fantástico, assim. Aí eu tive o gatilho. Já sei. A live vai ficar bacana, né? Mas vamos fazer o artista chegando de helicóptero? Como assim? Eu falei, vamos gravar um pouco antes e vamos botar no ar na hora ao vivo. Mas como que a gente vai fazer isso? Chamei o time todo, falei, dá pra gente gravar? Dá pra gente correr? A gente usa mais Blackmagic. Dá pra gente correr com isso? Aí o Pablo pegou a moto dele, botou o cinegrafista sentado. O Pablo foi pilotando o cinegrafista de costas na moto. O artista sobrevoou aquele helicóptero mais moderno que a Marinha tem, que é o que é usado nas expedições lá na Antártida, né? E daí ele desceu. Aí você não desce próximo ao... existe o follow me na pista, que você tem que descer aqui, você pega um carro de pista para te levar até... Uhum. Você não pode pousar... Como é que eu posso dizer? Existem protocolos, né? Sim. São protocolos que são muito rigorosos. Sim. Então, você tem um local certo de pouso, onde você vai pegar o follow me, que é o carro de pista, que ele vai te levar até o local da live. E aí nós gravamos essa viagem dele, o hino da Marinha tocando e ele no helicóptero e o filmmaker junto. Quando desceu, pegamos os takes dele saindo do helicóptero, o outro filmmaker já estava esperando na moto, ele pegou o follow me e foi seguindo e nós fizemos a transição, né? Obviamente que estava ao vivo ali, ninguém sabia disso. Ele descendo do carro, quando ele desce do carro, que anda em direção ao palco, a cabeceira da pista, aí tem um cortezinho bem sequinho ali, e ele aparece cantando, mas é imperceptível. E a live correu redondinha. Aí no final, o grande finale, colocamos o Milton Guedes, para quem não sabe, ele que gravou a música do Ayrton Senna no sax, né? Pam, 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 né? Aquela... E daí ele tocou o tema da vitória, do Ayrton Senna. O tema da vitória. E logo depois vem o encantamento Disney, a experiência. Coloquei queima de fogos no final, atrás das aeronaves. E os almirantes, como eles são muito rigorosos, seguem muitos protocolos, eles estavam assistindo de casa, que lá dentro, na vila, né? E eu tô lá, né? Eu falei, pô, se o almirante chega aqui, eu saio correndo, eu pego um caça desse aqui. Eu vou sair preso, eu vou sair no braço dos almirantes. E aí... Quando estava terminando a live, o almirante foi para lá, que eles fizeram um coquetel para uma confraternização. E ele me pega uma medalha. Você agora faz parte da Marinha. Rapaz, fui homenageado. Recebi uma medalha assim, dos 104 anos de aviação naval, que marcou muito a minha vida. E aí começou a surgir oportunidades dentro da Marinha. Era um almirante indicando o outro. E foi o que manteve a nossa empresa. Sensacional. Sabe? Aí fizemos lives na Ilha Fiscal, com a Melim. Aí deixaram a criança brincar, já era. Mas as verbas bem limitadas. Uhum. Uma coisa muito importante, né? Eu tive o prazer, durante essa pandemia, de fazer uma live, uma formatura da Escola Naval, com a Presidência da República. O presidente participou. Fizemos lives em muitos lugares. Lives de abertura do museu, de fechamento de ano do museu. E até hoje a gente está trabalhando com a Marinha. Não com o mesmo volume, porque as lives diminuíram, obviamente, mas ainda existem muitas solicitações de eventos híbridos, né? Que hoje é uma realidade. Você tem um evento híbrido com presencial e à distância, mas eu falo com toda a propriedade, né? Em relação aos eventos híbridos. O presencial que a gente está fazendo aqui, ó, isso não tem preço. Essa proximidade, esse calor. Essa proximidade, olhar nos olhos não tem preço. A
a gente ter essa energia, essa troca de energia, ela é importantíssima para a nossa vida. É o que nos mantém vivos, entendeu? Uhum. Então, eu falo, né, com toda a propriedade, você tem a possibilidade de um evento híbrido. Bacana. Ah, eu vou economizar, não vou trazer o palestrante. Beleza. Mas e a experiência? Conta muito, né? A energia que ele está ali, porque o foco ali é totalmente diferente de você estar dentro de casa e você estar tendo uma... O ambiente, a O ambiente, frequência. tudo. Tudo. Olha... A experiência, a vivência ali, o momento. Dificilmente você vai conseguir, dificilmente, não digo que é impossível, né? Ter uma emoção ou um sentimento que é acima do normal, acima da linha, né? Fora da curva. Exatamente. Em um evento online, dificilmente você vai ter isso. Mas no presencial, meu amigo, se você se entregar, você vive tudo que foi prometido ali. Exatamente. Você considera esse evento da Marinha o mais marcante da sua vida? Bem, um dos mais marcantes, né? Porque quando você planta, você vai colhendo naturalmente, né? Eu digo assim, naturalmente você vai colhendo o que você plantou, né? Os frutos vão surgindo. Sim. E você vai conseguindo cuidar desses frutos, né? E realmente as oportunidades elas aparecem de verdade. Uhum. Tudo que você planta, né? Você vai colher lá na frente, não tenha dúvida disso. Isso é realmente é fato. Mas eu digo assim, alguns eventos marcaram muito a minha trajetória. A Marinha, esse evento, ele é um dos mais importantes porque foi desafiador em relação, primeiro, à questão rigorosa de uma doutrina militar, né? De você ter ali, de você respirar um pouco do patriotismo que nós temos no nosso país, né? Da importância que você tem, o cuidado que você tem com o nosso país, com a nossa bandeira, que hoje você vê muitas pessoas que não cuidam. A importância de respeitar essa hierarquia. E isso, para mim, me marcou bastante, até em relação à maneira de conduzir os meus eventos. Uhum. Né? Que muitas vezes a gente acha que está no caminho certo, mas falta alguma coisa. Mas muitas vezes a gente não quer abrir mão, a gente acha que já sabe tudo. E eu não tenho isso na minha vida. Eu escuto muito quando eu estou errado, quando eu acerto. Eu não acho que eu sou o dono da verdade. Isso me ajuda bastante, porque eu sei escutar a hora que é para escutar, eu sei abaixar minha cabeça quando eu erro e sei levantar minha cabeça quando acerto. Isso faz toda a diferença, inclusive com os clientes. Porque muitas vezes, eventualidades, acontecem muitos problemas nos bastidores que ninguém vê. Como aqui a gente pode estar gravando e às vezes uma captação não saiu, uhum, e aí tem que voltar. Aí, normalmente, as pessoas fogem dos problemas. Elas buscam culpados. E é nessa hora que o André aparece. Com a solução. Com a solução. Boto o meu peito, errei. Gente, está errado. Vamos consertar? Porque é normal. É com os erros que a gente aprende, com os erros que a gente vai acertar. Uhum. Só acerta quem erra. Exato. É mais uma maneira que você descobriu de não fazer como. De não fazer como. E aí? Errando. Já descobri mais uma maneira de não fazer isso aqui. Exatamente. Não vou fazer. Conheci. Você vai criar outros caminhos para acertar. E se você não fizer? Se você não tentar? Uhum. Não dá. A maioria foge do problema. Sim. Você vai ligar para uma empresa agora, às 20 horas, meia-noite. Eu vou atender o meu cliente. Eu não vou desligar meu telefone. Eu amo o que eu faço. O evento está acontecendo, como você falou, eu boto a cara. E eu gostaria de estar em todos. Infelizmente, não tem como. Entendi. Você falou de Niterói. Eu atendo o Brasil todo. A gente atende São Paulo. A gente estava em Florianópolis agora, fazendo um evento gigante, congresso de educação.
Equipamento, vou falar olhando na câmera, equipamento todo mundo tem. Agora, atendimento é que faz toda a diferença. A entrega faz toda a diferença. Não esqueça disso. Isso é importante, importante demais. Equipamento todo mundo compra. Vai lá, faz um financiamento, está com dinheiro, compra o equipamento. Mas e aí, o que adianta você ter equipamento se você não tem atendimento? Chegamos no atendimento. E aqui surge uma curiosidade. Vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência nos Estados Unidos, que você retornou agora, uma semana atrás. Eu vi lá uma postagem sua, já é a 15ª vez aqui na Disney. Eu quero saber o que te chama tanta atenção naquele parque, que me chama mesmo, né? Mas para voltar 15 vezes lá, além de ficar... de voltar 15 vezes, passar longos dias, meu amigo. Que eu vi você quase um mês lá só no Complexo Disney. E eu quero saber aí, eu tô curioso, o Brasil tá curioso para saber o que você aprendeu lá, o que você viu lá. É claro que não vai dar pra gente explorar tudo aqui, porque esse podcast daqui a pouco já vai estar encerrando, já estamos em 50 minutos, mas vamos dar uma pincelada, né, gente? Vamos dar uma pincelada e eu vou começar fazendo uma pergunta bem estratégica. Por onde você rodou? Então, eu comecei em Orlando, né, que é uma cidade que eu já tenho alguns projetos e nunca tinha ido para a Califórnia, primeira vez que eu faço a imersão na Califórnia. E eu, na verdade, passei alguns dias em Orlando. Eu primeiro fui nos parques de Orlando, que eu sempre faço essas imersões dentro dos parques. Eu busco sempre o que tem de novo, as tecnologias. Fico buscando, enquanto todo mundo olha para o castelo, eu fico olhando onde estão os projetores, de onde está vindo aquela projeção, de onde está vindo aquele encantamento, aqueles fogos. Eu presto atenção em tudo. Não é o que, é como, né? Como. Enquanto as pessoas olham o que, você está olhando como. Eu olho como e também faz parte do faz parte, porque eu amo realmente. Isso abre muito a minha criatividade, a minha cabeça. Eu já falei até para minha esposa, né? Quando eu fizer lá os 90 anos, eu vou ficar lá na porta do Magic Kingdom, lá, cumprimentando as pessoas com uniforme. Vou trabalhar na Disney no final da minha vida, né? Porque realmente é um case de sucesso e é onde você tem realmente, na prática, como uma empresa de sucesso funciona, né? Esse encantamento, esse carinho, a segurança, né? Os pilares da Disney, que é muito importante a gente falar sobre isso, a limpeza. Acho que eu já fiz umas 4 vezes os bastidores da Disney, o backstage. Né? Você foi agora para uma imersão. Eu fui para uma imersão. De quantos dias, mais ou menos? Essa imersão ela durou 7 dias. Né? 7 dias, 7, 8 dias, se eu não me engano, porque ela, na verdade, foram 10 dias, porque nós emendamos com a D23, que é a maior feira de fãs da Disney do mundo, que aconteceu na Califórnia, em Anaheim. E eu, na verdade, comecei em Orlando, sozinho, depois eu me juntei ao grupo lá no Kansas, peguei um voo de Orlando para o Kansas, onde nós embarcamos na Union Station, que é a estação onde o Walt Disney... para quem não sabe, o Walt Disney, com 23 anos de idade, ele já tinha falido 3 vezes. Era a 3ª falência. Com 23 anos. Que ele estava no mundo da animação e ele desistiu de tudo e ele botou na cabeça dele que ele ia para a Califórnia, porque na Califórnia ele ia trabalhar como diretor. Ele estava desistindo do mundo da animação. E ele resolveu pegar esse trem com a esposa com $40 e o ingresso do trem. O ticket do trem, né? E ele embarcou para a Califórnia, saindo do Kansas. 36 horas de trem, foi onde o Walt Disney, junto com a esposa, né? Ele já tinha criado o Oswald, que ele foi, na verdade, roubado, né? Ele disse que foi roubado pelo Estúdio Universal. O Oswald era um coelho, e ele assinou um contrato sem ler, e ele foi lá reivindicar um aumento, e eles falaram, não, o Oswald é da Universal. E ele ficou por conta, e dali ele já estava, né, para aquele nervoso demais, querendo desistir de tudo. E quando ele pegou esse trem, ele criou o Mickey Mouse, né? E foi quando o Império Disney veio a acontecer. Essa viagem de 36 horas,
onde ele chega na Califórnia, ele vai trabalhar numa garagem durante 6 meses, emprestada do tio. Foi lá na garagem? Fui na garagem, e essa garagem, gente, eu sou um dos 8 ou 9 brasileiros, acho que com o Claudemir, 9 brasileiros que visitaram essa garagem. É uma garagem que não tem visitação, ela é cuidada por um americano que, com todo carinho, ele recebe doações do mundo todo, recebe doações de itens que dentro da garagem você consegue tocar, consegue ver, mas não é uma garagem que fica uma pessoa lá que você bate na porta e ela abre. Você tem que ter uma afinidade. O Claudemir Oliveira, que é o meu amigo, que me convidou para essa imersão, ele criou esse vínculo. Durante a trajetória dele, ele tem um vínculo muito grande. Ele trabalhou na Disney durante 14 anos. Tem que ter acesso. Tem que ter acesso. Tem que ter network para entrar lá. E a importância da conexão, né? Quando você realmente tem positividade, você deseja uma coisa, ela vai acontecer. Mas você tem que fazer por onde? Né? Porque você mentaliza tanto, você vai tanto atrás, que naturalmente você acaba esbarrando com as oportunidades. E é o que aconteceu com o Claudemir, o que acontece comigo, o que acontece com o Lincoln. Nós não podemos... poxa, isso é difícil, não dá não, poxa, né? Caramba, como é que eu vou... Na Disney é tão caro. O que é caro, gente? Você está investindo. Investir em conhecimento, experiência, rende os melhores juros. Aí você fala, não, você investe... E ninguém pode tirar de você. Não pode tirar. Ninguém pode tirar o que você viveu agora. Não pode. Não pode. Mas isso tem, além de ter um valor, tem um preço, né? Tem um preço. Tem um preço. Quanto você investiu, não é quanto você gastou, André? Quanto você investiu nessa imersão aí? Então, uma média. É uma imersão. É dado sigiloso ou pode revelar para o Brasil não, aí? Posso revelar. Isso é um investimento, gente. Investimento. Então, tem que colocar na ponta na nossa planilha, na ponta do lápis, que você tem o aéreo, você tem a tua hospedagem, a alimentação, né? E levando em consideração na balança o que o dólar hoje... tem de variação. Tem de variação, né? A nossa moeda totalmente desvalorizada. Mas se você coloca isso como uma meta, você investindo 10 mil dólares, sei lá, talvez um pouco menos, dependendo de como você quer ficar hospedado, enfim, só para imersão, sem a questão de hospedagem, de aéreo, você vai investir uns 5 mil dólares, talvez. Por baixo é 25 mil reais. Uns 30 mil, né? Parcelando isso. Você está investindo em conhecimento, né? Você está agregando, você está respirando o que você quer, o que você deseja. Né? O que adianta você desejar e não colocar, né? Exato. E você vai lá, busca esse conhecimento, busca esse plano de ação, além de voltar com a criatividade aguçada. Exatamente. Com um renovo mental que é absurdo. É absurdo. Sim. E tem pessoas ainda, empresários e empreendedores, que não investem. Não investe. Acha que isso é besteira, eu sei assim, eu vou morrer assim. Não está com a mente aberta. Sim. Não está com o coração aberto para evoluir a sua empresa, para evoluir o seu negócio, para desenvolver o seu empreendimento. E se fecha para aquilo dali e vive aquela única, exclusiva realidade medíocre de empresa. E por que eu falo medíocre? Porque ele não sabe, muitas das vezes, o potencial que está na mão dele. Ele não sabe, não digo potencial financeiro apenas, mas de grandeza, de realização. Onde que esse cara poderia estar? Quantas famílias ele poderia já estar empregando, abençoando, sustentando através da mão de obra, através do talento, do dom, da visão que esse cara tem. E ele não faz porque ele se fecha. Ele se esconde. Se esconde, né? E é mais fácil dar desculpas. Sim, é mais conveniente. Mais conveniente. É mais conveniente e é até mais cômodo para ele se esconder atrás de uma operação. Eu estou fazendo muito isso daqui, eu não consigo sair dela para me desenvolver, eu não consigo sair dela para crescer, eu não consigo sair dela para alavancar o meu negócio mais. E aí fica com medo de investir. Cara, invista. Eu estou aqui na frente de um empresário que investiu agora, semana passada, 30 mil reais. Sem contar aéreo, sem contar hospedagem. Pode colocar. Para quê? Para alavancar o seu negócio, voltar com experiência. E é por isso que hoje o nosso amigo aqui é respeitado pela Marinha do Brasil.
É respeitado pela Unimed, é respeitado pela Headley, é respeitado pela Zai. Sephora. E por por aí falar vai. de empresas aqui, o nosso case, hoje ele tem um leque muito grande de todos os segmentos que vocês possam imaginar aqui. Até grupo de funeral a gente atende, o Parque da Colina. Enfim, todas as soluções eu trago. Parque da Colina chama para uma reunião. Não, mas eu tenho o dia aqui que eu preciso colocar... Como é que eu crio esse projeto para ter a missa, para ter, né, a oração? Tudo é criatividade. Está dentro da nossa vontade de fazer a coisa acontecer. Não existe. Hoje mesmo eu fui para Maricá, para um cliente que é do ramo imobiliário, uma empresa grande, e eu cheguei lá para uma reunião de meia hora, fiquei 2 horas, porque eu me entrego. Uhum. É de coração, gente. Você coloca o propósito ali, mas você... Caramba, não adianta... Vai além de ganhar dinheiro, é servir. É o servir. É o servir. Servir, e daí vira uma... É importante falar sobre isso, né? Muitas vezes, até falando da sua mentoria, do seu evento, você tem que investir em você. Você vai para o evento, aí você fala assim, eu não fui, né? Não vou. A pessoa que está lá, ela conecta com outra. Aquela outra pessoa conecta com outra. E aí você cria já um ciclo, você vai aumentando, na verdade, o teu ciclo, né? As tuas conexões, e aí as oportunidades aparecem. Aí aquele concorrente, no bom sentido, porque concorrência é normal, mas você pode até com seu concorrente ajudá-lo, trazer ele junto com você para um negócio, ou você, de repente, ele tem um produto que você não tem e ele agrega. Aí ele fala, poxa, ele está botando em prática uma coisa que eu sempre pensei. Pensou. Mas não foi lá. Ficou no pensamento, não realizou. Não realizou. Não buscou, não investiu. Não investiu. Parou no tempo. Aí é um abraço. Exatamente. Um abraço pro gaiteiro. Um abraço pro gaiteiro. E aí, falando dessa imersão, nós cruzamos 6 estados americanos. É sobre isso aqui? É sobre isso aqui. Olha isso aqui, Brasil. Olha o diploma do homem aí, ó. Vamos aí, André, segura aí. Olha aí, aqui, ó. Hollywood. O que é isso aqui? Gastologia? Gastologia Supreme. É uma gastologia supreme. 70 horas. 70 horas de imersão. Lembrando que esse certificado aqui, eu depois vou mandar a foto para o Lincoln, ele foi... eu recebi esse certificado exatamente no Carrossel, no parque lá na Califórnia, no Carrossel, onde o Walt Disney, ele ia com as 2 filhas dele, enquanto as filhas dele, as 2 filhinhas, né, pequenas, brincavam no carrossel, ele sentado num banquinho, que eu sentei num banco do Walt Disney, eu tenho lá até um... Você é fãzaço mesmo, André? Eu sou um fãzaço porque é criatividade, isso para mim é magia, cara. Magia onde tudo acontece. Alta referência. Alta referência. Uhum. Não tem uma referência que eu traga de tanto encantamento, de tanta magia. É por isso que a Disney é o que é. É o que é. E aí, ele sentado naquele banco, ele ficava... Enquanto as crianças estão brincando, e a diversão para os adultos? Os adultos, eles precisam também de uma diversão. Estou sentado aqui no banco. E foi quando ele teve o gatilho para criar a Disney, o Império Disney. É muita história. Eu visitei a casa do tio do Walt Disney. Visitamos o outro estúdio depois nós fomos no mercado, onde foi já um estúdio maior, que virou um mercado que não pode tirar foto lá dentro, eles não deixam, mas ainda existe um quadro da época que o estúdio funcionava. Uhum. Nós tivemos algumas possibilidades de conhecer pessoas que fizeram parte dessa história. Enfim... É muita coisa para você absorver, para realmente você enriquecer a tua criatividade, a tua cabeça, né? E Nossa Senhora. E depois eu fui para a D23, 3 dias de imersão dentro da feira de fãs, a maior feira de fãs Disney do mundo. E ali também foram, depois de uma pandemia, primeira vez que está acontecendo. Os ingressos se encerraram em horas. Uhum. Eu estava participando dessa D23. Nossa,
Ai, o coração Que não aguenta. emoção, né? André, bom vou te fazer demais. 3 perguntas agora para você responder de forma resumida. Tá. Qual é o seu maior hobby? Meu maior hobby, produzir, criar. Produzir e criar. Você não consegue nem dormir direito, deve ficar pensando o tempo todo. O tempo todo, a cabeça não desliga. Eu vou dormir, aí eu faço conchinha com a minha esposa assim. Aí eu, peraí, amanhã tem... Para um pouquinho aqui. Eu dou um beijinho, namoro um pouquinho, daqui a pouco eu falo de trabalho de novo. Eu sou movido a isso, Uma conquista pessoal ou profissional que você se orgulha muito? Uma conquista, eu acho que a minha família é uma conquista que sem a minha família não seria possível tudo isso que está acontecendo. Os meus filhos, né, o aprendizado que eu tenho todo dia de poder ser eu acho que essa conquista de ser uma referência familiar e para tantas pessoas, isso para mim é a maior conquista de eu poder ser essa referência de cada um que está trabalhando com a gente levar um ganha-pão para casa, de eu poder dividir essa, sabe, isso é uma conquista para mim assim que não tem nada que possa se comparar. Nem o maior dos eventos que eu possa produzir, de eu ser essa referência de líder, como um exemplo de pai de família, um exemplo para os meus colaboradores e para as pessoas que me admiram. Isso, para mim, me realiza. Agora, do outro lado, o erro gravíssimo que te ensinou uma grande lição. Caramba, essa pergunta... Você não esperava, não estava nem aqui no meu script. O erro gravíssimo... Um erro gravíssimo que... Eu acho que ter criado muita expectativa em pessoas que não acompanharam o meu... Porque você acaba sendo traído por essas pessoas. Entende? Esse é o erro gravíssimo. Você criar expectativa e essas pessoas não estarem no mesmo time. Porque você acaba expondo muito a tua emoção, você fica muito, muito vulnerável. E é um erro muito grave você mostrar a tua fragilidade, porque essas pessoas elas não estão preocupadas com isso, elas não querem o mesmo objetivo. E você acaba se expondo ao ponto de ser traído, sabe? Mas a culpa não é delas, a culpa é sua. Porque você gera essas expectativas. Então, é por isso que eu falei lá no início da nossa conversa que é muito difícil, principalmente uma pessoa que tem um coração tão grande como eu tenho, como você. Eu sofro muito com isso. Hoje eu blindei mais a minha vida em relação a isso. Hoje eu estou muito mais preparado. Acho que... Não fala com qualquer um... Não, eu falo com todo mundo. Nunca, a minha essência, eu falo com todo mundo, mas eu... Não, tô falando assim, não particulariza qualquer coisa para... Não, isso aí. Para qualquer pessoa. Expor muito a minha vida, porque eu acabo... Eu tô falando, você aprende na dor, né? A dor também ensina. E é um erro muito grave quando você expõe a sua vida e as pessoas elas estão só querendo absorver o teu conhecimento, e acham que absorver a tua energia, que é pior, né? A nossa energia, que é uma energia pura, uma energia, uma essência verdadeira. Eu me blindei muito com isso, amadureci. Posso dizer para você com toda a propriedade que a minha esposa ela tem um peso muito importante nisso, porque ela conversa muito comigo e ela não fala o que eu quero ouvir. Ela fala o que eu preciso ouvir. Isso faz toda a diferença. Eu tenho uma mulher de verdade do meu lado, que me ensina todos os dias. Por isso que eu digo a importância da família, a importância de você... Ninguém faz nada sozinho. Né? Ninguém realiza um propósito sozinho. Você tem que ter realmente pessoas acreditando. Pessoas. Não adianta nada chegar para você e falar assim, você vai ter a melhor casa do mundo, você vai ter o melhor carro do mundo, no melhor lugar do mundo, tá? Não vai te faltar comida, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar nada. Só com uma condição. Ali não vai ter pessoas. Você aceita? Não. Claro que não. Prefiro morar em qualquer comunidade, estar atolado de dívida, mas ter pessoas do meu lado. Ainda que elas vão falar e não vão cumprir, que elas vão combinar e não vão entregar, que elas vão dizer e não vão fazer, ainda assim...
pessoas continua sendo o nosso maior ativo. Exatamente. Eu acho que você percebeu aí que várias vezes você deu uns gatilhos aí que me deixam emocionado, né? Que eu sou uma pessoa um coração muito grande, sabe? Muito sentimento, cara. E como eu falo, a gente aprende, amadurece, mas a gente nunca vai perder a nossa essência. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou, mas eu vou estar mais preparado para blindar a minha vida para determinadas pessoas. Uhum. Porque senão eu vou ficar no mesmo lugar. E isso já passou, eu já passei por esse processo. E hoje a minha cabeça está mais preparada, já está moldada, né? E com uma inteligência emocional para não perder tempo com essas coisas. Entende? Porque, tempo é precioso. Tempo é precioso. Ó, vou falar algumas palavras-chave aqui para você. Você fala em uma frase ou em um parágrafo para mim o que vem na sua cabeça. Tá bom. Beleza? Equipe. Tudo. Equipe é tudo. Vendas. Paixão. Visão. A minha visão é, na verdade, assim, eu viajo, né, com a minha visão. Planejamento e organização. Eu não sou muito de planejar nem organizar, não, cara. Eu deixo com o meu time. Eu sou mais, assim, de fazer a coisa acontecer, de verdade. Conhecimento, eventos e mentoria. Super importante. Agrega, eu acho que é o ponto principal para você alcançar seus objetivos. Com toda a experiência que você tem hoje, André, com todo o know-how, com todo o conhecimento, com toda a vivência, né, empírica, o que você diria para o André de 25 aninhos de idade? Pô. Se a gente tivesse uma máquina do tempo, porque você é fã de Volta ao Futuro, o que você diria para o André com 25 anos de idade? Na verdade, é uma pergunta que eu hoje, com essa maturidade que a vida vai, né, com o meu caminho, com essa trajetória que eu criei, eu não colocaria, eu não sei se eu falaria, porque eu acho que você tem que passar por tudo que você passa para você chegar onde você está. É natural. E no momento certo, você conquista, você naturalmente as coisas vão acontecer. Mas se fosse para falar alguma coisa, de repente para não sei, para ter amadurecido mais cedo, entende? Porque é difícil, principalmente para um homem, né? Você criar uma maturidade, você tem que passar por tudo para criar acho que preparado para o que vem pela frente. Mas eu não sei, acho que falaria, não sei, acho que para o André de 25 anos, de repente não perdesse tanto tempo ali com, sabe, com pessoas que não estavam agregando, mas é difícil, porque você, nos 25 anos na nossa idade, a gente faz o que a gente tem vontade, né, e vai, não, eu sei o que eu estou fazendo e ninguém é dono da verdade, aí você vai aprendendo, você toma pancada, não, eu acho que é isso, não perderia tanto tempo com besteira, né? Beleza. Não, tá certo. Porque o que te construiu hoje foi tudo que você viveu. Foi aquilo que eu vivi, pô. E se você abster daquilo dali tudo, você não seria o que você é hoje. Quando que eu iria imaginar, com 25 anos, que eu iria estar na Disney? Quando que eu iria imaginar que eu teria... hoje eu imagino, mas eu imagino porque eu passei aquela história. Né? Passei pelos processos. Mas se eu não tivesse passado, eu ia chegar... uma vez talvez viajado para algum lugar e falado assim, nunca imaginar estar aqui. Não, você tem que imaginar quando você cria essa maturidade. Sim. Poderia ter sido aos 25 anos, mas não foi. Foi natural, as coisas foram acontecendo, mas eu aprendi. Muitas pessoas não aprendem, muitas pessoas não amadurecem, muitas pessoas ficam blindadas de não fazer, de não botar em prática. Então, eu acho que eu fiz certinho o que tinha que ser feito. A minha missão está sendo cumprida da maneira que tinha que ser. Tive meus aprendizados, como eu tenho meus aprendizados até hoje,
Mas isso sempre está me preparando para o seguinte, para o melhor. Porque eu me preparo para o melhor. Me preparo fisicamente, mentalmente, e busco sempre fazer o bem. Acho que isso é uma coisa muito singular de cada pessoa. Sim, né? Certíssimo. Muito bem, vamos para a nossa última pergunta desse podcast, que já está tá fazendo bom, aí 1h20 minutos, tá bom, Caraca. tá bom. Tá legal. Passa rápido, né? Passa rápido. Olha só, André, desde já eu quero agradecer a sua participação aqui. As portas estão abertas para a gente voltar e contar mais essa história, explorar mais o assunto da Disney, explorar mais outros tópicos interessantes sobre investimento, mercado, correto? Ações, produtos, tecnologia, eventos, inclusive, eventos. Vamos falar mais desses assuntos aí em outros podcasts, mas esse daqui serviu para a gente conhecer de uma forma ampla a Corp e toda a experiência do homem atrás da Corp, que é esse cara maravilhoso aqui, parceiro e amigo. Nós encerramos agora da seguinte forma: você vai deixar uma mensagem importante, né? Vamos encerrar dessa seguinte forma: você vai deixar uma mensagem importante agora para o empreendedor que está na luta, que está na batalha, aí faturando seus 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês, não tendo tanto lucro, não tendo tanta liberdade, está urrando para ser um empreendedor, para ser alguém na vida, para realizar a sua missão, para chegar um dia a alcançar a sua visão. E agora, se você pudesse deixar uma mensagem para esse cara, para essa mulher, qual seria essa mensagem? Então, é importante, né, deixar bem claro, eu acho que o primeiro viés aí é você não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Coloca o propósito. Você tem que fazer a coisa acontecer, a entrega tem que ser de verdade, que aí o dinheiro é uma consequência, tudo vai acontecendo naturalmente. Então, eu digo o seguinte: não desista. Nunca é tarde para começar. Muitas pessoas, às vezes, conversam comigo e falam: mas não dá tempo, como é que eu vou fazer? Minha vida é isso, minha vida é aquilo. Você não tentou, você não coloca em prática. E aí? Então, para ter resultado, vai atrás. Começa a fazer. Faz a coisa acontecer. Se eu conseguir, você também pode. Se o Lincoln conseguiu, se a gente consegue, porque a gente foi atrás, a gente está o tempo todo buscando o melhor, buscando se aprimorar, né, ser referência, e você também pode ser uma referência. Eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar é essa. E eu digo mais, né? Eu tenho uma frase que, inclusive, a Gabi está aqui atrás, ela postou, né? Volta e meia eu crio algumas frases, mas muitas frases também a gente se inspira, né? De grandes nomes, de grandes pessoas. E uma frase de Pablo Picasso que fala assim: sempre que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando. Então fica com isso na cabeça. Sempre que a sorte te procurar, esteja trabalhando. Beijo.